Boa noite. A ação dos policiais nas recentes manifestações que ganharam as ruas do país trouxe ao centro de discussões um assunto desconhecido para a maioria das pessoas: a desmilitarização da polícia brasileira. Defendida por especialistas e pelo Conselho Internacional da ONU, a proposta acaba com o modelo adotado pelo Brasil, que separa o policiamento ostensivo do investigativo, unificando suas ações em uma única entidade de natureza civil. Quais os impactos da desmilitarização para a segurança dos estados e do país? A desmilitarização da polícia é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do debate a advogada do Centro Popular de Direitos Humanos, Carla Guareschi, o representante do Comando da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Hermes de Melo, e a coordenadora do curso de Direito da Unicap e professora da Faculdade de Direito do Recife, Marília Montenegro. Você pode participar do debate enviando perguntas e comentários através do e-mail 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Boa noite. No começo do programa, nós já colocamos aí, que o assunto da desmilitarização não é novo. A gente teve recentemente os protestos e ele chegou para a população de um modo geral. Mas aí, Carla, em que momento que nasce ou que surge esse discurso da desmilitarização, anterior mesmo aos protestos que a gente acabou vendo aí? Na verdade, era como a gente estava colocando, essa discussão acerca da desmilitarização da Polícia Militar, apesar de ter, de novo, vindo à tona em razão das manifestações do mês de junho, para quem milita nessa área de direitos humanos, nessa parte de criminologia, é um debate que antecede o ano 2013, inclusive a primeira proposta de emenda à Constituição, a PEC 102, que propõe a unificação da polícia ostensiva e da polícia investigativa, é do ano de 2009, mas eu acredito que o marco do debate seja com a promulgação da Constituição em 88, quando ela ratifica a bipolarização das polícias ostensivas e investigativa, dividindo a polícia ostensiva ficando a cargo da polícia militar e a polícia investigativa a cargo da polícia civil. E eu digo que antecede o debate antecede essas manifestações de junho, na medida em que diariamente, cotidianamente, a gente vê o enfrentamento da polícia militar junto à comunidade. Um maior exemplo é o Rio de Janeiro, que diariamente está na mídia, em especial depois da pacificação das comunidades e de alguns morros. E esse enfrentamento é algo que é muito constante, é algo que não é de hoje, é algo que não é um enfrentamento à classe média, é algo que é um enfrentamento às comunidades como um todo. E o que você percebe, a evidência é que a Polícia Militar ela tem uma certa, pelo treinamento, pela escola que advém, ela tem uma certa imagem do outro de inimigo, dificultando e, enfim, elevando os dados de violência policial que a gente tem. Marília, e a gente percebe que tem surgido alguns discursos de posicionamento, a favor ou contra a desmilitarização. Na sua opinião, a desmilitarização é boa para quem? Se é que é boa, na sua opinião? Eu acho que tem um discurso que antecede, independentemente de desmilitarizar. É que polícia nós queremos. Não é porque às vezes a gente coloca, talvez pelo seu próprio contingente, a polícia militar muito em foco. Não é? Como se fosse um discurso, claro, a gente tem toda essa lógica da militarização, da procura de um inimigo interno, não é? Já que a gente não está falando das Forças Armadas que buscam esse inimigo externo, a gente está trabalhando nessa ideia dessa cultura, não é? Da bélica, de uma formação bélica. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito quando o Luiz Eduardo Soares, que é um sociólogo, trabalha, a polícia é um reflexo da sociedade. E é muito importante quando Carla traz essa fala, Foi uma frase que a gente escutou, olha, nos protestos da classe média, a gente tem bala de borracha. No protesto dos morros, essa bala de borracha ela não existe. Então, assim, provoca a gente agora essa militarização, porque, de repente, naquele momento ele bateu no meu aluno, vou falar, porque na minha realidade foram meus alunos, literalmente, que foram levados, que foram detidos, mas e esse discurso para a gente, de que polícia nós queremos? Quer dizer, quando ela prende certas pessoas, para a gente está natural, e sempre volta a imagem para a gente, quando a gente discute
a própria polícia, a imagem do capitão do mato. Né? Como é que a gente vai trabalhar as formações, a formação dessa nossa polícia? Como é que é esse momento lá na ponta mesmo da polícia? É um igual perseguindo outro igual, com oportunidades distintas? Então, eu acho que a reflexão para a gente é muito que polícia a gente quer. Não adianta só desmilitarizar a polícia se a gente não passa de uma perspectiva cultural. Aí eu só mudei o nome, mas a instituição, ela se mantém na mesma. E o capitão do mato, poderia explicar melhor? Posso. A imagem para a gente, né, é muito simbólica, na nossa região, inclusive, quando a gente vai vislumbrar que quem é o capitão do mato? É um escravo. Que ele tem um pouquinho mais de regalia para bater no escravo fujão. No escravo de que, de alguma forma, se rebela contra um sistema repressivo, excludente. Né? E aí ele recebe o quê? Ele está apanhando do seu igual. E a gente tem essa cena muito presente, talvez até mais na polícia militar do que mais na polícia civil. Às vezes o policial mora naquele morro em que as balas foram lançadas. Né? Então ele faz parte daquela comunidade. E de um momento ele é da comunidade e no outro momento ele é o agente repressor dessa mesma comunidade. Então a gente está muito atrelado ainda nesse momento. E o capitão do mato, ele não poderia bater no senhor de engenho, poderia? Não. Porque se ele fosse bater, obviamente ia ser morto, ele não era ser humano, ele era coisa. Então, como é que esse capitão do mato agora quer se meter na nossa classe social? Então, isso está muito arraigado ainda na nossa história. Bem, é uma percepção. Coronel Hermes, ao longo da história, a polícia foi construindo, de uma forma consciente ou não, perante a sociedade, uma imagem de ser truculenta, né? A imagem da polícia ficou quase sempre muito associada à violência. E num conflito como esse que aconteceu, talvez o que tenha acentuado mais ainda os protestos tinha sido que no primeiro momento a polícia ela agiu ostensivamente com violência, depois ela mudou de postura. E aí a pergunta que a gente traz para o senhor ainda nessa primeira parte do programa até que ponto a violência ela é um mecanismo, ou se esse modelo ele realmente cai por terra com a desmilitarização, um mecanismo de se combater a violência? Olha, eu queria antes fazer uma referência às palavras da doutora Marília, no sentido de que tem que haver uma discussão anterior, principalmente em relação a conceitos. A gente fica falando em violência, fala-se de desmilitarização, polícia militar, e a gente às vezes não sabe exatamente o que esses termos significam, né? Então, nós somos militares, porque há uma previsão constitucional, nós somos reserva do Exército e auxiliar do Exército, mas, teoricamente, na prática, nesses 30 anos que eu estou na polícia, o Exército, apesar de ter a possibilidade de nos convocar, nunca nos convocou nem nunca nos mobilizou. Então, há realmente essa referência teórica, mas na prática nunca houve. Então, a melhor expressão para a gente seria a polícia militarizada. Ou seja, nós exercemos uma atividade civil com a roupagem, com a estética, com a investidura militar. Né? E não somos a única no mundo. Temos polícias na Europa com essa mesma estética, temos polícia na América do Sul com essa mesma estética. Né? O segundo ponto a gente, quando fala em truculência policial, você já está julgando. Né? A gente tem que analisar que polícias no mundo todo são forças, né, são instrumentos do Estado que são legítimos para usar a força, né? Ou para usar a violência, como alguns sociólogos preferem. A questão é se a violência é legítima ou não, se ela é legal ou se ela é ilegal. Então a gente tem que isolar cada fato, né, para a gente julgar se realmente a violência é ilegítima. São 27 polícias militares no Brasil, né? A gente na mídia passa mais questões ligadas ao Sul, Polícia de São Paulo, Polícia do Rio de Janeiro, mas aqui se a gente for fazer um vínculo nas 27 polícias e fatos violentos já julgados, né, que as polícias não são soberanas, a gente possivelmente não vai conseguir fazer. Então, ainda que houvesse inúmeros fatos ligados a 27 polícias militares no Brasil, a gente não teria agora a capacidade de dizer que esses fatos violentos são pelo fato das polícias militarizadas. Né? A gente não teria essa capacidade. E existe, então, muitos mitos, a gente tem que ajustar os conceitos, e existem alguns fatos verdadeiros. O público interno nosso, com a maioria dos policiais militares do Brasil, pesquisa da Senasp, entende pela desmilitarização,
também por os motivos muito justos e outros tantos mitos, né? Querem alguns direitos sociais, né, que é estendidos aos trabalhadores seletistas, já é a primeira confusão que se faz muitas vezes, alguns outros tantos direitos constitucionais estendidos aos servidores civis, né, que os militares não têm, né? Então, há uma série de fatos, uma série de mitos, a gente precisa tentar ajustá-los e ver o que realmente é melhor para a sociedade, que, afinal de contas, acho que o motivo desse debate é único, é encontrar, ou discutir, encontrar certamente não é o objetivo da gente aqui, mas é discutir um modelo realmente que se adeque. Agora, eu tenho tempo? Você disse que ficasse tranquilo. A gente pode voltar, né, voltar para o senhor daqui a pouquinho, para poder a gente tentar dar essas manifestações mais recentes, a gente pode falar mais um pouco. Tentar dar mais ritmo. Assim, por trás disso tudo tem um objetivo, né? Falar em desmilitarização com uma determinada finalidade. E aí estão surgindo algumas emendas constitucionais que apontam com algumas possibilidades de mudança no modelo vigente. E aí, Carla, na sua opinião, qual seria, de fato, para uma organização como a ONU, por exemplo, que é favorável à desmilitarização, né? Qual seria a intenção que estaria por trás disso? Na verdade, eu vou até usar complementar aqui, jogar para a discussão. Quando você fala da desmilitarização, a gente está falando de mais um ponto do debate sobre segurança pública. Então, por trás do debate da desmilitarização, por trás existe um poder público que pensa políticas públicas voltadas para a segurança. A desmilitarização é apenas uma proposta que visa aprofundar o debate, melhorar, enfim, promover mudanças no cenário nacional sobre discutindo segurança pública. E eu acredito que a ONU, e a exemplo de outros países, quando propõe a desmilitarização, é você, na verdade, trabalhar não só a desmilitarização, mas a unificação das polícias investigativas e ostensivas. Na medida em que você precisa... não é inconcebível, mas é difícil você pensar que o Estado ele precisa manter duas instituições tão diferentes, ou com treinamentos e com perfis de quadros tão diferentes, que atuam, que buscam um objetivo tão parecido. Então, a proposta da unificação das polícias, ela também passa no fato de você manter uma instituição, ter uma instituição única, ter uma corregedoria única, ter um controle externo muito único, enfim, ter algo ter uma instituição que sirva tanto na polícia ostensiva, na rua, no dia a dia, como que sirva para a polícia investigativa. Uma forma de você melhorar uma e melhorar outra. Para você não discutir o policiamento ostensivo através da polícia militar e não discutir o policiamento investigativo através da polícia civil. Vamos discutir o policiamento ostensivo e investigativo através de uma instituição que seja responsável por garantir. Um dos principais argumentos da ONU para propor a desmilitarização, além de você propor esse desarmamento bélico, assim, repensar os instrumentos que são usados em meios urbanos, é você tratar a discussão através de uma instituição, da unificação. Inclusive, acredito que ambas as PECs trabalham essa proposta da unificação do policiamento. Marília, do ponto de vista legal, né, como seria a unificação, por exemplo, da polícia civil e a polícia militar? Hoje com naturezas bem diferentes, né? Bem distintas. Uma mais ostensiva e a outra mais investigativa. Um dado importante, eu acho, só para complementar, Carla, e chegar na sua provocação, é esse tratamento distinto, né? Que eu acho que isso pesa muito em relação ao policial civil e ao policial militar. Acho que o coronel pode ajudar muito a gente nisso. Mas essa ideia da hierarquia, dessa disciplina, desse rigor do treinamento, né? Da maneira em que podem existir as punições na esfera do policial militar. E aí isso tudo decorre para a gente numa própria... Deixa eu ver se eu consigo me expressar. Agora eu vou usar um pouco da minha fala acadêmica mesmo. Então, se eu nesse treinamento, eu tive tanto que, às vezes até, não quero falar para não ser equivocada, viu, coronel? Pode me corrigir à vontade. Mas, às vezes, a gente passa até por um processo de humilhação para aceitação da minha condição de subordinação. E aí, de repente, quando eu olho aquele cidadão,
eu busco nele algo que buscaram em mim. Eu acho que a ONU se preocupa muito com essa formação também. Não é? Então, nesse momento, quando a gente está em guerra, eu preciso realmente, para botar aquele camarada na linha de frente e convencer ele que ele tem que ficar ali para morrer, eu preciso de uma disciplina muito forte, de uma hierarquia muito presente. Mas isso na nossa rua. E quando o coronel estava falando para a gente que o Exército nunca nos convocou, né? É difícil para o Brasil achar o seu inimigo externo, na verdade. Mas a gente já convocou o Exército. Veja que coisa. Quantas vezes no Brasil a gente teve que convocar o Exército para atuar com os nossos cidadãos. Né? Quer dizer, quando a gente precisou desse discurso bélico, seja por essa imagem desse traficante, esse ser mítico tão perigoso que justifica para a gente, né, tantas afrontas aos direitos e garantias individuais. Nessa junção, a gente vai ter, e eu acho que esse é o grande problema, a gente percebe que existe uma tendência muito forte, né, se a própria polícia militar ela tem esse alto índice de aceitação da desmilitarização, o que é que faz? É quem vai ceder. Acho que esse é um problema grande para a gente. Né? Quem é que vai se sobrepor nessa história? Quem é que vai ficar até... A gente estava pensando, em Pernambuco essa trajetória vem andando em parceria, em outros estados essa história é diferente. E talvez cada estado até tenha uma construção própria, que não seja a construção de Pernambuco, não seja a mesma da Bahia, que não seja a mesma lá do Rio Grande do Sul. Né? Não sei se essas percepções dessas polícias, elas nos próprios estados nossos, elas vão ter essa identidade. Eu acho que a maior dificuldade para a gente é desmilitarizar só não é o significado. O significado é a gente dizer, vamos acabar de fragmentarizar. Né? Tanta gente com esse poder de polícia, tanta gente que pode, como foi colocado aqui, usar da violência contra o cidadão, né? Legítima, mas a gente sabe que essa linha é muito tênue. Entre a gente está na legítima defesa, a gente está no abuso ou no excesso, essa linha é tênue demais. E também exigir isso de um cidadão, né, que também está lá no seu dia a dia, que às vezes não tem um preparo suficiente, não tem um treinamento, não tem um suporte psicológico, e ele está lá na linha de frente. Né? Então, são várias coisas que a gente tem que ponderar, mas eu acho que, juridicamente, nosso maior embate, né, olhando para a nossa própria Constituição, para a construção que ela fez, é nessa unificação. Como é que a gente vai preponderar isso? E, efetivamente, com relação a esses salários também, que a gente vai ter que olhar se vai preponderar esse eixo da Polícia Civil com a sua formação diferente da própria Polícia Militar. A gente vai continuar esse debate ainda, vai falar tanto sobre essa questão legal como a questão do treinamento, né, que já foi tocada aqui tanto pela Carla quanto pela senhora. Mas a gente precisa fazer um intervalo. Né? E lembramos que você pode participar do programa mandando suas perguntas ou comentários através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta em 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos a desmilitarização da polícia. Participam do debate a advogada do Centro Popular de Direitos Humanos, Carla Guareschi, o representante do Comando da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Hermes José de Melo, e também a coordenadora do curso de Direito da Unicap e professora da Faculdade de Direito do Recife, Marília Montenegro. Bem, no bloco passado a gente ouviu a doutora Marília, e aí nos comprometemos a colocar a palavra inicialmente para o Coronel Hermes. Coronel, dentro da própria Polícia Militar, qual é hoje a opinião, qual é a visão hoje da base e dos oficiais sobre a temática da desmilitarização? Eu tenho conhecimento de uma pesquisa nacional, implementada pela Senasp, a Secretaria Nacional, que a maioria dos policiais militares são favoráveis à desmilitarização. E nós estamos concluindo uma pesquisa interna também, que uma parte significativa dos policiais militares também são favoráveis a essa desmilitarização. Quando o senhor fala favorável à desmilitarização, é uma referência a alguns pontos que envolvem todo esse processo, até porque as PECs mesmo, elas apontam vários tópicos, né, que vão desde cargos e salários, a questão do comando, enfim, há uma infinidade aí de tópicos. Essa posição favorável, ela seria em relação a quê? Olha, o que se ouve internamente, né, assim como se ouve externamente alguns mitos, internamente também há alguns fatos e alguns mitos, né?
Se questiona muito, a professora Marília falou sobre hierarquia e disciplina, mas se fala muito, são termos muito abstratos. Hierarquia e disciplina rígida, o que é ser isso, né? Hierarquia tem em todo lugar, escalonamento de atribuições, disciplina tem em todo lugar, as pessoas têm que cumprirem aquilo que se propôs, né? Seria um comando único no processo de unificação das polícias? A gente ouve algumas opiniões internas que acham que desmilitarizando essa hierarquia, essa disciplina seria mais flexibilizada, né? E que não me parece uma opinião muito legítima, porque a gente tem que cumprir aquelas atribuições que são nossas, então não tem que se flexibilizar. O que se tem que se flexibilizar é a rigidez na punição. Então nós temos regulamentos ainda que precisa haver um avanço, o comando está trabalhando nesse sentido, né? Nós temos regulamentos disciplinares que falam de cerceamento de liberdade por transgressões administrativas, né? Isso realmente é uma coisa que tem que se avançar, há muito tempo já deveria ser avançado. Algumas polícias já avançaram nesse sentido, né? Eu acredito que a gente vai ser o nosso próximo passo, mudar o nosso regulamento disciplinar para retirar realmente das suas sanções o cerceamento de liberdade, né? Agora, em termos de hierarquia e disciplina, não tem que mudar nada, até porque existe em todos os lugares, e disciplina rígida existe tanto na igreja, aproveitar a visita do Papa agora, falar na igreja, existe no Itamaraty, né? Existem todas as instituições, a própria Polícia Civil, a Constituição Estadual prevê que ela deva ser organizada, né, nos pilares da hierarquia e disciplina. Coronel, do ponto de vista das funções, na sua opinião, deverá continuar ainda assim a Polícia Civil com a missão de investigar e a Polícia Militar com o policiamento mais ostensivo? Ou haveria uma migração de funções, uma unificação também das funções? Como é que se daria, né, isso aí? Por exemplo, a farda. Hoje a Polícia Militar usa farda, os policiais civis não usam farda. Qual é a perspectiva diante desse momento em que tanto se discute a desmilitarização? Então, são coisas distintas, né? Pode haver desmilitarização e se permanecer duas polícias. Pode também se desmilitarizar e se unificar, né? Isso aí, e ela pode deixar de ser militar, mas ser militarizada, com a estética de outras tantas polícias que eu já falei. Então, tudo é possível. O importante, eu acho que um termo leva a outro, porque realmente desmilitarização há uma tendência de implicar na unificação, né? Isso realmente é um fato assim, muito específico no mundo, né? Não me lembro, não me consta de outras polícias, até essas que tem polícias militarizadas e polícias civis, até essas, as polícias civis realizam todo o ciclo completo e as polícias militarizadas também, né? Portugal, Espanha, conheci oficialmente ambas as polícias. No Chile, etc., Argentina. O fato de usar farda, né, é o que eu falo, alguns mitos as pessoas caracterizam e confundem forma com conteúdo, né? O fato de usar farda não é específico de militar, né? O fato de prestar continência, de ordem unida, eu conhecia também oficialmente a polícia de Nova York e Washington, fazem ordem unida, desfilam no dia da pátria deles, que acho que é 4 de julho, o nosso 7 de setembro, do mesmo jeito, né? Então, as pessoas fazem alguns vínculos equivocados. Então, por isso que eu digo, antes das discussões, a gente tem que amadurecer alguns conceitos, né? A formação, né, que tanto se fala na formação, olha, eu conheço os 27 currículos de formação dos soldados das polícias do Brasil. Ultrapassam alguns 1.200 horas aula, e dessas 1.200 horas aula não tem nenhuma disciplina militar. Não é engraçado isso? Nenhuma disciplina militar. Quando tem ordem unida, que as pessoas atribuem a uma característica militar, é 30 horas, 20 horas. Agora tem direitos humanos, uso da força seletivo, certo? Relações humanas, mediação de conflitos, e evidentemente o direito. Essa é a base dos currículos dos policiais militares. Então, a Ordem Unida é aquela base. A Ordem Unida é ensinar a marchar, vamos colocar dessa maneira para ficar mais fácil para todo mundo entender.
Quando tem. Mas é só uma questão de organização, não é uma disciplina militar. Disciplina militar seria na área de infantaria, de artilharia, da engenharia militar. Então, essa conotação que às vezes a gente ouve na internet, na imprensa, de conotação de enfrentamento do inimigo, a gente nem usa mais combater o crime, a gente usa enfrentar o crime. Né? Polícia comunitária sempre foi a tônica. Sempre foi a tônica a polícia comunitária, a polícia se aproximar da sociedade, a sociedade se aproximar da polícia. Então, se a polícia se desmilitarizar, vai haver tropa de choque? Vai haver tropa de choque, como é em qualquer lugar do mundo. Vai haver elastômero, né, que é o tiro de borracha, vai haver do mesmo jeito. Vai haver gás, vai haver do mesmo jeito. Agora, nós, como a senhora falou, a gente se assente da falta de um sociólogo aqui, né? A gente ainda somos um país em desenvolvimento, o semi-moderno, e vários outros termos que se colocam, e a gente ainda é o país, sabe com quem está falando. Nós temos aqui uma participação do Edson Leandro de Casa Amarela. Ele fala: a polícia militar é executiva e a civil judiciária, ou seja, tem poderes diferentes. Por isso, sou contrário à desmilitarização. E gostaria que você, Carla, comentasse essa opinião, né, do Edson Leandro. É exatamente isso. Quando você discute a desmilitarização, você passa a discutir também a unificação dessas instituições. Na verdade, é você criar uma instituição que vai trabalhar com a parte ostensiva, que é o policiamento de rua, o policiamento do dia a dia, e com a parte investigativa. O pós-crime ele vai ser investigado, e o pós-crime ele é investigado hoje pela Polícia Civil. O policial que não está na rua, o policial que não fez aquela detenção, o policial que não acompanhou determinada situação, enfim. São responsabilidades muito diferentes que, se eu não ser favorável à desmilitarização, implica em você também querer discutir a unificação das instituições. Não é... E com isso não é você abolir a polícia militar, mas é você criar uma instituição que seja responsável pelo policiamento ostensivo e pelo policiamento investigativo, com critérios, inclusive, de promoção de uma instância para outra. O policial que entra, que ele comece, a exemplo de outras polícias mundo afora, que ele comece na rua, que ele ganhe experiência de rua e que ele traga para a fase investigativa, quando tiver com um acúmulo, uma experiência na profissão, esse conhecimento de rua, inclusive aprimorizando, fortalecendo, melhorando a parte investigativa, que o que a gente tem hoje no Brasil são dados alarmantes, no sentido de que menos da metade dos crimes são investigados. Então, isso também é uma falha de procedimento. Isso também é algo que a desmilitarização e a unificação das polícias propõem, trabalha com essa proposta de dar um resultado melhor até o final do processo. Isso representaria uma evolução na carreira do policial militar? Ele sair da fase de rua para ser, por exemplo, um policial da parte de investigação? Assim eu digo, a exemplo da polícia norte-americana, quando o policial quando ele entra para o quadro da polícia, ele começa como policial de rua, como uma pessoa que, enfim, faz o contato junto às comunidades, enfim. E à medida que vai acumulando experiência e que vai sendo promovido, ele passa a ser detetive, passa a trabalhar nas repartições, como ele sai desse policiamento ostensivo e passa para o policiamento investigativo, mas na mesma instituição em caráter de promoção. Um comentário do Ivan de Tegipió. Como a polícia civil e militar não se unem, o Brasil tem que adotar o modelo de desmilitarização utilizado pelos Estados Unidos. Passar para a professora Marília. A senhora acha que quando ele coloca não se unem é porque os interesses são muito diferentes? A gente no Brasil tem muita tendência de querer um responsável por tudo, né? A gente quer sempre alguém para responsabilizar. Então, a gente tem que ter cuidado para não ter... O problema é que as polícias não são unificadas. Como se a gente fosse unificar, isso ia trazer uma mudança para a gente estrutural incrível. Então, existe para a gente aquilo que eu comecei, né, lá no início, o problema de que polícia nós queremos, que sistema punitivo nós queremos, o que nós queremos criminalizar. Né? Que a gente tem hoje
é tanto crime que a polícia tem um poder excessivo. Né? Se os A policiais senhora todos... acha que deve se retirar a arma da mão do policial? Veja, a gente tem que reduzir o número de armas. A gente não vai dizer que a gente vai retirar totalmente essa arma, mas a gente até conversou antes, né, do início do programa, sobre a ideia de a gente pensar nisso na Guarda Municipal. Veja, a Guarda Municipal não tem essa função ostensiva. Né? Porque quando a gente coloca a arma na mão das pessoas, a gente tem a tendência a explodir mais essa violência, a circular mais arma no nosso Estado. Eu, particularmente, acho que a gente tem que reduzir o número de armas. Né? A polícia tem que se fazer respeitar. Essa é uma outra questão que a gente também tem, que é cultural nossa. Né? A ideia, como é que a gente respeita a polícia? Por medo? Ou porque é uma instituição que merece respeito? Então, esse é um outro problema nosso. Né? E talvez até a gente respeite mais a farda do que a gente não respeite o policial civil. Não sei, historicamente a gente tem até uma ideia, não sei se o coronel concorda comigo, que talvez a polícia civil seja mais corrupta do que a polícia militar, porque a polícia civil não tem toda a disciplina que a polícia militar tem. São vários mitos, né? Eu acho que são várias situações que chegam para a gente. Eu acho que o problema maior de você não unificar é isso que Carla colocou, é você fragmentar. Quer dizer, eu estou subutilizando o nosso policial militar, que vai ganhar um know-how, que pode ser valorizado de uma outra forma, que pode chegar para ajudar na investigação. Não, a investigação é minha. Quer dizer, você não colaborou com isso. Se é ele que sabe quais são as áreas de violência, se é ele que sabe quais são as áreas de atrito, como é que ele está apartado da investigação? E uma colocação antes que, eu não me lembro qual foi o nosso telespectador que fez, mas a ideia para a gente de que está ligado, só para a gente não confundir, toda a nossa polícia está ligada ao executivo. O executivo, ele é o detentor, né, da lógica da nossa polícia, seja na esfera federal, com a Polícia Federal, seja na nossa esfera estadual. Agora, a Polícia Civil faz o trabalho de investigação, né, que vai ser encaminhado ao Ministério Público, depois via Poder Judiciário. Mas toda a matriz da polícia ela está vinculada ao Poder Executivo, só que a gente vai abrir esses dois ramos, que aí confunde mesmo, né, a ideia de que parece que a polícia investigativa está ligada ao Poder Judiciário, né? E isso realmente traz muita confusão para a gente. Aí já seria uma outra discussão, o papel do Ministério Público nisso tudo, onde ele pertence. Mas aí já é um outro debate, já é um outro programa mais extenso ainda. Mas eu acho importante isso. Eu acho que não adianta simplesmente a gente reduzir o debate, como Carla já falou em outro momento, a desmilitarizar. Acho que o problema da gente é maior mesmo. É a ideia de que polícia nós queremos, que poder, que arma a gente quer que eles usem, em que momento eles devem usar essa arma. Então, são várias discussões. Eu acho que desmilitarizar até seria o mais fácil, diante dos outros eixos. Coronel Hermes, o modelo que está aí está sendo passível de uma crítica da sociedade. E aí a pergunta que eu trago para o senhor é qual seria o seu modelo de controle e combate da violência? Olha, o que nós vemos que é sui generis no Brasil realmente é ter uma polícia que faz uma parte do policiamento e outra polícia que faz outra parte. Isso realmente eu desconheço outro país com essa mesma formatação. Existem países com um contingente civil e um contingente militar, mas ambos fazem o ciclo completo de polícia. Fazem policiamento ostensivo e fazem a repressão, né, que é na investigação. Né? Às vezes é dividido por área, zonas rurais, determinada polícia, capitais, outras polícias, às vezes por natureza criminal. Né? E isso realmente é o que é sui generis. Eu acho que se isso evoluísse, a sociedade teria um ganho. Tem aqui uma participação do Luciano do Totó. Sou PM e posso afirmar que o militarismo só interessa à cúpula da polícia. Os soldados e cabos não têm interesse algum. Claro que não é uma opinião unânime, mas creio que uma parcela majoritária da base não seja favorável à militarização. O senhor concorda com essa opinião? Veja bem, a opinião pode ser correta, mas talvez os fundamentos não. Né? E talvez sim. O que é fato? Né? O artigo 7º da Constituição Federal, ela fala dos direitos sociais. São direitos dos trabalhadores, né? Muitos direitos humanos, né? de segunda geração. E existe o artigo 37, 38, se eu não me engano, que fala dos servidores civis, e o 42 fala dos militares. Nesse artigo 7º tem 34 incisos. 16 são estendidos aos servidores civis e apenas 6 aos servidores militares. Então, nesse aspecto, realmente os militares sempre tiveram uma desvantagem,
né? E aí algumas pessoas entendem que desmilitarizando teriam acesso a esses direitos imediatamente, né? O que pode ser que sim ou pode ser que não, né? Alguns direitos, porque a Constituição ela estende, mas não proíbe, dizendo que não, isso aqui são extensivos aos militares, são extensivos aos servidores civis, mas não diz que não pode, se quiser o Estado, por exemplo, adotar esse direito, não diz que não pode, não. Né? E diz, no caso da sindicalização e greve, filiação a partidos políticos, isso realmente é vedado, né? Alguns desses direitos já são realmente trabalhados em níveis administrativos, como, por exemplo, a regulamentação de horas trabalhadas, que realmente no passado, quando eu entrei na polícia, a carga horária era pesadíssima, tinha escalas, especialmente no interior, escala de 24 horas de trabalho, 24 horas de trabalho, 24 de descanso, que a gente chamava de 24 por um banho, né? Mas ao longo dos anos, isso aí foi realmente sendo evoluído e hoje a gente tem uma legislação estadual que estabelece um limite. O comandante-geral está trabalhando na portaria também, que é uma espécie de banco de horas que compensa, de modo que esse artigo que na Constituição não se estende, administrativamente a gente estende. Agora, a greve e a sindicalização e a filiação a partidos políticos é outro tema que a gente poderia discutir. Eu acho que deve ser estendido também aos militares, à polícia militarizada, não aos militares das Forças Armadas, até porque eu não tenho representação, eu não posso representá-los, né? Aí precisamos fazer mais um intervalo. Tem um ponto que eu gostaria de deixar também para o nosso próximo bloco, que é a questão da justiça militar. E isso está dentro dessa discussão dos processos de desmilitarização. Mas aí no retorno a gente passa isso exatamente para você, Carla. Lembramos que você ainda pode participar do programa, enviando comentários e perguntas através do telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é desmilitarização da polícia. No bloco anterior, nós ficamos de passar a palavra para a doutora Carla. E aí a questão da justiça. Hoje, um crime cometido por um policial, ele é julgado no âmbito da própria polícia militar. E aí se coloca com o processo de desmilitarização a possibilidade de que isso vá para a justiça comum. Qual a sua opinião sobre isso? Esse é mais um ponto polêmico da proposta da desmilitarização e como a gente estava conversando, como o Código Penal Militar e o Tribunal de Justiça Militar, ele ainda, enfim, ele necessitaria de um debate um pouco mais aprofundado sobre o assunto. Mas o ponto principal que a gente tem sobre a desmilitarização e a justiça militar é exatamente no sentido de que todas essas violações da polícia militar, elas não são julgadas por um tribunal civil como qualquer pessoa que comete um crime seria. O que às vezes pode parecer favorável para o policial militar e muitas vezes pode parecer pior. Os crimes previstos no Código Penal Militar, exatamente nessa lógica de subordinação, de obediência, de hierarquia, ali quando você abre o Código Penal Militar, você vê que esses princípios estão evidenciados em qualquer artigo. Não tem como você fugir dessa lógica principiológica da Polícia Militar. Mas esse fato da polícia ser, de eventuais violações, abuso de poder, ser julgado num tribunal próprio, muitas vezes acaba fortalecendo os corporativismos nas instituições, o tribunal ele é composto por militares, então você tem uma lógica de hierarquia, de proteção, você tem uma lógica os conceitos punitivos de valores muito arraigados, assim, e que caminham em paralelo aos tribunais comuns, civis. Professora Marília, recentemente teve o julgamento do caso do Carandiru, né, e que resultou em punições, de certa forma, de acordo com o que a sociedade estava esperando. Só que esse fato, ele trouxe à tona, novamente, a questão do poder
de decisão da polícia, né? Ao ponto de o ex-governador Fleury ter dito que se tivesse chegado para ele teria decidido também pela invasão do presídio e provocado aquele extermínio. Nós caminhamos para diminuir esse poder, essa força tão grande, né, que é hoje inerente às ações da Polícia Militar? Eu acho que a sociedade, de alguma forma, quando se sente atingida, como Carla já colocou no outro momento, ela deseja, né? Deseja isso. Talvez, vou ser muito sincera, talvez até alguns discordem, não sei se desejaria a sociedade com relação ao Carandiru, né? Porque a nossa visão ela é construída de uma maneira tão deturpada do ser humano que parece que tem seres humanos que merecem e seres humanos que não merecem, né? E aí você vê toda uma lógica, e foi bom tocar no Carandiru, de que realmente quem seria o responsável por aquilo ali? É aquele que está lá e que tem que obedecer essa ordem, e que está, por conta de toda uma hierarquia, de toda uma disciplina que foi dada para ele, de tanto obedecer e não pensar, né? E outra coisa que a gente pode, só para provocar todos nós, com relação ao que é o poder punitivo. Olha o tempo que a gente passou para dizer isso e o significado disso tanto tempo depois. Então, são várias coisas que isso provoca para a gente, como esse nosso sistema punitivo ele é ineficiente, como ele não resolve situações, ele provoca mais situações do que pacifica outras situações. Mas eu acho que a gente tem essa tendência de dizer assim, olha, a gente quer discutir também o policial militar, ele é um civil, ele é uma pessoa como a gente, né? Ele tem que discutir como qualquer um de nós. E tem até aquela história da figura do crime de desacato que povoa tanto o imaginário das pessoas e é tão presente nesses movimentos de você falar uma situação, de você colocar uma situação, de você estar sendo autuado por desacato, né? Um crime que não tem nem significado para a gente. Então, são coisas que a gente não tolera mais. Eu não tolero. Vou dizer, Carla não tolera. Mas a gente tem voz para não tolerar. E as pessoas que não têm essa voz para não tolerar? E aí não é um problema, e aí eu queria muito ressaltar isso, até porque pela temática do Carandiru. Às vezes a gente faz assim, não, vamos punir os culpados. A gente ouviu muito isso no Rio de Janeiro agora. A gente vai punir 1.000, se for necessário, a gente pune 2.000 policiais. Será que quando a gente está falando dessa dimensão, o problema não é estrutural? Não tem algo maior do que isso, do que eu simplesmente querer responsabilizar por certas coisas 3, 4, 5 policiais, indivíduos, diante de uma ação que foi coletiva, como foi o tratamento em Recife, em São Paulo, desse confronto que eu sei que o coronel quer até falar, não é, da Polícia Militar e posteriormente da Polícia Civil, né, quando deixou essas pessoas lá sem contato, quer dizer, sem dizer para onde elas estavam indo, sem os advogados, como Carla, por exemplo, terem acesso àquelas pessoas, e a gente vai ponderando, né? Quer dizer, será que o problema é punir 2, 3 ou 4? Ou que a gente tem uma estrutura que tem que ser repensada? A função dessas pessoas. Então, por mais que a gente diga assim, olha, na nossa formação a gente mudou essa perspectiva, mas será que não é só da formação do policial, não, é da nossa? Como é que eu vejo aquele menino que está na rua? Eu vejo ele como igual a mim? O policial vê ele como igual, ele acha que tem que me proteger diante daquele que pode me agredir. Então, é uma realidade da nossa estrutura de sociedade. E aí a polícia não tem como não refletir essa estrutura. Vamos, coronel, quer fazer uma complementação? A questão da justiça militar, ela é engraçada porque uma parte do público acha que é a justiça corporativista, né? Mas o juiz-presidente é um juiz togado, é um juiz concursado. O promotor militar também, né? Então, eles têm a capacidade, como o nome, ele não se chama nem de juiz, chama de auditor, né? De fazer a condução do processo dentro da legalidade. Os crimes dolosos contra a vida são julgados pela justiça comum, não são julgados pela justiça militar, né? Agora, para o público interno, eles não gostam ou preferiam que não houvesse a justiça militar, porque realmente ela é muito rígida, é mais rígida do que a justiça comum, né? Os erros administrativos que em qualquer profissão, qualquer instituição, seriam meros erros administrativos e as pessoas seriam admoestadas ou punidas com suspensão ou até com uma demissão, por exemplo.
Lá não, lá é crime, no Código Penal Militar é crime. Então, abandonar o serviço, quem quiser chatear da sua função e ir embora, vai ser responsabilizado, mas não vai ser punido criminalmente. A Justiça Militar pune. Então, só para citar como exemplo. O Josenildo Alves, de Itapissuma, ele fala: já fui militar e acredito que a desmilitarização deve ocorrer devido às humilhações pelas quais os subordinados passam. Os convidados acham que essa ação proporcionará igualdade entre os cargos da polícia? Eu ainda deixaria com o senhor para complementar isso. Olha, as pessoas também confundem relacionamentos interpessoais com a formação militar, né? Acho que problemas de relacionamento existem em todas as instituições civis, privadas, né, públicas ou não. Quem somente se viu numa instituição militar não pode comparar como seria seu relacionamento numa instituição civil, né? Há pessoas simpáticas e antipáticas em todo lugar. Há pessoas que se relacionam melhor, outras piores. Agora, o nosso regulamento, aí é que está a diferença, talvez para melhor. Porque o nosso regulamento, ele prescreve que o superior trate o subordinado com camaradagem, com educação. Talvez outros estatutos não o façam. O nosso prevê, se ele se sente dessa maneira e não toma as providências, os motivos realmente cabem a cada um. Doutora Carla, quando se fala em desmilitarização e em unificação da polícia, o termo polícia é genérico, né? Ele é bem generalista. Mas a gente sabe que, eu estava tentando quantificar aqui, a gente tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil, tem a Polícia Federal, tem as Forças Armadas, né, as polícias do Exército, e a gente ainda tem subdivisões, como, por exemplo, os bombeiros que estão ligados à militar, e ainda tem a Guarda Municipal. Uhum. Então, são muitas instâncias de poder, né, e de ordem, né, que se propõem a aplicar a ordem, né, entre a sociedade. Tudo isso que se fala sobre desmilitarização e unificação abrangeria todas essas instâncias ou seria uma coisa que ficaria apenas no âmbito da militar e da civil? Na verdade, é algo que a princípio permanece no âmbito da militar e da civil, até porque a polícia municipal, a guarda municipal, ela está vinculada a um executivo diferenciado, assim como a Polícia Federal, além de estar vinculada a um executivo diferenciado, ela tem pela Constituição responsabilidades originárias diferenciadas e que existe uma corporação própria, exige uma instituição própria que dê conta de atender aquela demanda. Da mesma forma os bombeiros, da mesma forma, enfim, qualquer outro que você tenha citado. A questão ela fica mais na Polícia Militar e na Polícia Civil, porque são polícias de âmbito estadual, estão vinculadas ao mesmo executivo e que desempenham funções que, ao invés de trabalharem em paralelo, necessitariam, em busca de um melhor resultado final, estarem atuando muito mais próximas. E essa proximidade ela não se resume à relação boa ou ruim, mas a relação boa que existiria entre o policial militar e o policial civil. Ela precisaria realmente de uma instituição. A proposta é você ter realmente uma instituição unificada que consiga, do início ao fim, fazer esse ciclo completo, né? Esse ciclo completo que o Coronel Hermes colocou. Eu só queria, se você me permite, voltar um pouquinho para a questão um pouco sociológica da desmilitarização, no sentido de que quando esse debate, aí eu reitero, porque é muito importante que o telespectador tenha em mente que é um debate que não surgiu agora em razão dessas manifestações, é um debate muito mais aprofundado da militarização, no sentido de que a polícia, ela cotidianamente tem um enfrentamento a comunidades, ela tem um enfrentamento, não o policial, mas enfim, o executivo como um todo, existem políticas de criminalização da pobreza realmente e que essa relação está muito, muito próxima. Então, quando a gente trata da desmilitarização, só para tirar essa imagem de protesto, para a gente conseguir não limitar a discussão ao ano de 2013, que foi um ano muito simbólico às manifestações de rua, para que a gente consiga escrever esse debate mais além. Uhum. Na sua resposta você falou sobre a Guarda Municipal, inclusive tinha feito essa provocação. E fez parte também das conversas, né, das falas dos políticos da nossa última eleição, dos candidatos a prefeito, a questão de dar poder de polícia ou não à Guarda Municipal.
Ou seja, até que ponto isso vai no contrafluxo de uma discussão como essa da desmilitarização, doutora Marília? É engraçado porque nesse momento a linguagem dos políticos, não é que tem uma função óbvia, eles precisam se reeleger, ele tenta na sensibilidade da população. Que sensibilidade é essa? O medo. Né? Então, a gente tem uma cultura do medo, acho que Carla deixou muito claro aqui para a gente, tipos penais que criminalizam uma determinada classe social, a lógica das drogas, a gente sempre indo, não é, para aquele intermediário, aquele que é, se a gente for olhar na escala, aquele que tem um potencial baixo de periculosidade. Então, quando a gente vai a isso, as pessoas vivem esse medo do outro. E aí a ideia de que eu tenho mais alguém para proteger o meu medo parece, a curto prazo, eficiente. E às vezes eu não penso que pode ser alguém a violar também os meus próprios direitos, porque eu só me acho como uma pessoa que mereço ser credora, né, da proteção estatal. E eu acho que nisso que Carla falou, só para eu fechar essa fala dos movimentos sociais, quando é que volta geralmente esse debate? É quando a nossa classe social sente medo de novo da polícia. Aí vem o ranço, a história da ditadura militar, parece que volta na nossa cabeça, mas esse é um debate constante, que a gente não pode deixar ele de lado. Inclusive a gente vai precisar fazer um outro debate, porque o nosso tempo aqui está no limite mesmo. Tem algumas opiniões, eu vou tentar passar algumas nesse restinho de tempo. O Moisés, de Casa Amarela, fala: no âmbito da polícia investigativa, há uma maior margem para ações ilegais, porque os profissionais dessa área não possuem farda ou distintivo que os identifiquem. Todos deveriam ser, portanto, militares. Essa é a opinião. Tem uma outra aqui, do Edson, de Palmarelo. Já fui da PM e, infelizmente, mais da metade do tempo é perdido, porque nos ensinam a ser militares e não policiais, de fato. Fiz curso de sargento, treinamento, mas não tenho experiência. Não dei um tiro, por exemplo. Por isso, sou favorável à desmilitarização. Tem ainda perguntas, mais um comentário. A Manuela Bá gostaria de saber qual é o tempo médio no qual policiais têm sido treinados em Pernambuco antes de irem às ruas. Sou professora de Direito Penal. Tenho muitos alunos policiais que não entendem o que é um sistema de justiça e fundado nos direitos humanos. E isso parece elementar para que ele reconheça seus limites. Ela queria que o coronel se posicionasse. Bem rapidinho, coronel, porque realmente vai ser para fechar o nosso programa. 30 segundos. O curso de formação de soldados aqui em Pernambuco é 1.106 horas. E realmente essas disciplinas básicas do direito constitucional, administrativo, penal, todas elas são contempladas. Então a gente agradece a participação de todos, de todas e do coronel. E a gente agradece também a sua participação, né? Infelizmente não vai dar para formular todas as perguntas, mas a gente se compromete a, num outro debate, procurar ser mais rápido aqui. Bom, muito obrigado, boa noite e até o nosso próximo programa.